Olá, graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Cícero Pereira e você está no canal Eu na IBD. Hoje irei ministrar a lição de número 6. Nós já estamos aí no terceiro trimestre desse ano de 2018, onde a revistinha traz por tema adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levíticos. Estamos estudando aí o livro de Levítico e hoje nós vamos estudar mais uma lição abençoada. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E você que já é inscrito, muito obrigado. Deixa aí seu comentário, deixa aí seu joinha para ajudar o canal a crescer, tá certo? Tenho certeza que esta lição, assim como as outras, também será de grande proveito para o nosso aprendizado. Você que é professor da escola dominical, pode estar fazendo uso desses slides também na sua igreja. Basta para isso, abaixo do vídeo aí tem um link, você pode baixar os slides em PowerPoint e dar uma aula dinâmica, uma aula interativa. Sem perca de tempo, vamos para a nossa lição de hoje, tá certo? A lição traz por tema a doutrina do culto levítico. O texto áureo se encontra no livro de Salmos, número 24, verso 1, que diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Na verdade prática diz que tudo quanto existe pertence ao Senhor e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Temos aí por objetivo geral explicar que tudo quanto existe pertence ao Senhor e ao Senhor deve ser consagrado. Isso, principalmente o nosso ser, a nossa vida. Leitura bíblica em classe encontra em Levítico, capítulo 9, do versículo 1 ao 14. Como de costume, não irei fazer a leitura para nós não perdermos muito tempo. A introdução diz que no livro de Levítico há uma teologia sublime, que é altamente devocional, cujo objetivo é levar o crente israelita a reconhecer três verdades. Quais são? Tudo quanto existe foi criado por Deus, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. E também, tudo quanto há deve ser consagrado ao único Deus e verdadeiro. Tudo pertence ao Senhor, pois Ele tudo criou e tudo preserva. Essa consagração, porém, só terá eficácia se começar pelo nosso próprio ser. Então, tudo pertence a Deus. Tópico 1. A terra é do Senhor. Então, o livro de Levítico, ele afirma através de suas ações litúrgicas as mensagens do Gênesis e do Êxodo. Ele mostra que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, tem de ser adorado por tudo quanto existe, por tudo que temos. Deus, ele deve ser adorado por tudo que existe, e por tudo que nós temos. Subtópico 1. Deus é o Criador dos céus e da terra. Se o Gênesis mostra que Deus criou tudo quanto existe, o Levítico reivindica dos israelitas que consagre tudo ao Senhor. Ao mesmo tempo, exorta-nos por meio das ofertas e dos sacrifícios que nenhum ídolo pode ser honrado como o nosso Deus. Então, Gênesis mostra que, Gênesis quer dizer o princípio, a origem de todas as coisas, mostra que Deus criou tudo. Tudo que existe foi Deus que criou. Só que no terceiro livro do Pentateuco, o Levítico, ele reivindica que os israelitas, eles consagrem tudo ao Senhor. Desde a sua vida, seus animais, tudo, tá certo? Não devemos adorar outro Deus. Deus, ele exige não só prioridade, mas ele exige também exclusividade. Tudo que ocupa o nosso coração em primeiro lugar, isso se torna um ídolo. Subtópico 2, Deus é o libertador de Israel. O livro de Levítico, ele patenteia aos filhos de Israel que Deus é o libertador de seu povo. Então, por esse motivo que acontece, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Então,
por Deus ele ser o libertador de seu povo, ele exigia que o seu povo, que os israelitas, comparecessem diante dele como alguma coisa. Subtópico 3, Israel é o templo de Deus. Toda a nação israelita era e no futuro o será um templo de adoração ao Senhor. Ou seja, isso significa que o povo hebreu não se limitava a ser uma mera teocracia, mas a comunidade de adoração por excelência ao Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Então, para nós fecharmos aqui o tópico 1, a terra ela foi criada pelo Senhor. Então, por isso, pertence a Ele. Não é verdade? A terra pertence ao Senhor porque foi Deus que criou a terra. Então, está finalizado aqui o tópico 1, que fala a terra é do Senhor. Nós vamos já avançar para o tópico 2. Tópico 2 diz, os animais e os vegetais são do Senhor. A teologia do Levítico, ela mostra a criação como serva do Criador. Essa é a teologia de Levítico, mostrando a criação sendo serva do Deus Criador. Então, por essa razão, os animais, os vegetais, em Israel, não era adorado, mas servia para adorar a Deus. Então, os animais eles não eram adorados, os animais eles serviam para adorar o Senhor, tá certo? Subtópico 1. No Egito, os animais eram deuses. Os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação, nem estavam preocupados em distinguir os animais limpos dos impuros. Por isso, adoravam o boi, adoravam o crocodilo, adoravam o falcão, o gato, ou seja, todo tipo de animais, certo? Eis porque Deus, ao punir o Egito com as 10 pragas, mostrou quão inúteis eram aqueles deuses. Subtópico 2, os animais e adoração a Deus. Ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais, mas entregavam-os em sacrifício ao Senhor. Então, o povo de Israel sabia que os animais não são deuses, e sim criaturas do Deus que bondosamente os sustenta. Então, os egípcios adoravam os animais. Os israelitas era o contrário. Os israelitas, eles entregavam os animais em sacrifício ao Senhor. Tá certo? Então, os israelitas sabiam que animais não são deuses. Eles sabiam que os animais não poderiam fazer nada. Que os animais eram apenas criatura do Criador. Subtópico 3, os vegetais e adoração a Deus. Se por um lado a lei de Deus preconiza a preservação da natureza, por outro lado, condena a idolatria da natureza, como acontecia em algumas antigas culturas cananeias e no período de apostasia dos judeus. Claro que Deus exige que nós, a sua criatura, a sua criação, ela zele pela natureza, ela preserve a natureza, tá certo? Mas ele condena a idolatria à natureza. Em Israel, os frutos da terra serviam para louvar e enaltecer a Deus. Então, os frutos da terra serviam para louvar a Deus. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele tem feito em nossas vidas, o adoramos pelo que Ele é em nossas vidas. Ele é o nosso Criador, então por isso nós o adoramos, tá certo? E louvamos a Ele pelo que Ele tem nos dado. Então, os frutos da terra pertencem ao Senhor, foi Ele que nos deu. Então, por isso nós devemos louvá-lo e enaltecê-lo, tá certo? Para fecharmos aqui o tópico 2, os animais e os vegetais, eles foram criados pelo Senhor e pertencem ao Senhor. Então está fechado aqui o tópico 2, que fala que os animais e os vegetais são do Senhor. Nós vamos agora para o terceiro e último subtópico desta lição. Tópico 3, o ser humano é do Senhor. A teologia do Levítico, do livro de Levítico, ela preconiza a sacralidade da vida humana como imagem e semelhança de Deus. Então o livro de Levítico, ele preconiza o quê? Que a vida humana, ela é imagem e semelhança de Deus. Isso o Gênesis relata.
que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, em Israel, ao contrário das culturas cananeias, estava proibido o sacrifício humano. Por quê? Pois o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração humilde e contrito. Deus não aceitava, Deus não recebia sacrifício de pessoas, né? Deus não aceitava esse tipo de sacrifício, né? Mas qual que era o sacrifício que Deus aceita? É um sacrifício de um coração humilde e um coração contrito. Subtópico 1, o ser humano é a imagem de Deus. O crente israelita era intimado a cuidar de seu corpo, tanto exterior quanto interiormente. Nem marcas, nem tatuagem eram admitidas. Essa é uma preocupação que nós devemos ter. Preocupar em cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, tá certo? Nossa saúde física, mental, espiritual. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós devemos zelar pelo templo do Espírito Santo. Como é que cuida do nosso corpo? Qual é a melhor forma de cuidar do nosso corpo? 3 coisas importantes para você cuidar da sua saúde física. Uma boa noite de sono, de um sono reparador, exercício físico, isso é muito importante, certo? E uma alimentação saudável. Fazendo assim, você está cuidando do corpo ou cuidando do templo do Espírito Santo. É um privilégio ser o templo de Deus, mas é uma grande responsabilidade, porque nós devemos cuidar bem do templo do Espírito Santo. Quem destrói o templo de Deus, Deus também o destruirá. Subtópico 2, a vida humana é sagrada. Por a vida humana ser sagrada, não poderia, sob hipótese alguma, consagrar suas descendências aos ídolos. Ou seja, toda a nação de Israel, como propriedade exclusiva do Senhor, ao Senhor tem de ser consagrada. Subtópico 3, o ser humano é servo e adorador a Deus. Sendo Israel o povo do Senhor, deve dedicar-se totalmente ao serviço divino, oferecendo-lhe sacrifícios, celebrando seus grandes feitos e adorando na beleza de sua santidade. Olha só, já que Israel é o povo do Senhor, eles deveriam dedicar-se totalmente ao serviço. Já que nós, como Igreja de Cristo, pertencemos ao Senhor, também nós devemos dedicar totalmente ao serviço do Senhor. Nós devemos adorá-lo, nós devemos servir e santificar ao Senhor, porque nós somos nações eleitas, nós somos um povo santo, um povo escolhido, nós somos a Igreja de Cristo e nós devemos dedicar ao serviço do Senhor, a fazer a obra, oferecendo sacrifício a Ele. Qual é o sacrifício? Sacrifício vivo, hoje é o nosso culto racional. Devemos celebrar o Senhor pelos seus grandes feitos, pelo que Ele tem feito, pelas maravilhas, pelos prodígios, adorando pelo que Ele é na beleza da tua santidade. Subtópico 4 e último subtópico, para nós fecharmos aqui esta pré-aula, diz assim, o sacrifício pacífico. A teologia do livro de Levítico tinha por objetivo, antes de tudo, levar os israelitas a servir voluntária e amorosamente a Deus. Então, o objetivo do livro de Levítico era o quê? Levar o povo de Israel, os israelitas, a servir a Deus, mas de forma voluntária, de forma amorosa. Não dá para servir a Deus, não dá para fazer um serviço a Deus se não for com amor, porque quando se faz um serviço para Deus e não se tem amor nisso, a gente faz com pesar, o serviço passa a ser algo doloroso. E não podemos servir a Deus com o coração angustiado. A obra de Deus não pode ser um peso, tem que ser algo leve, tem que ser algo prazeroso. Mas
Como que eu faço isso com prazer? Quando eu decido amar a Deus em primeiro lugar. A síntese desse ensinamento está no sacrifício pacífico com que Israel mostrava a sua gratidão ao Senhor. Quanto a nós? Bom, quanto a nós, somos exortados a oferecer a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por mediação do Espírito Santo, sacrifício de louvores. Na conclusão, diz que nós somos o templo do Espírito Santo e, como tais, somos intimados a andar em novidade de vida, consagrando tudo ao Senhor, ou seja, a começar por nós mesmos. Se não nos oferecemos amorosamente e incondicionalmente a Deus e usarmos o nosso corpo para o pecado, como estaremos diante de Deus? Seremos réus diante dele, pois o Deus que exortou Israel à santidade requer de igual modo a nossa santificação. Espero que o Senhor te dê graça, que o Senhor te ajude e que nós possamos aí juntos cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento. Finalizo aqui essa pré-aula. O intuito aqui é você, professor da escola dominical, usar esses slides. Espero que você possa aí fazer um bom proveito desse trabalho que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Você pode baixar, fazer o download, levar para a sua igreja e dar uma aula dinâmica e interativa. A aula aqui no YouTube ela é bem resumida, mas que Deus os abençoe, que o Espírito Santo nos dê graça e que a nossa aula no próximo domingo, se assim for na sua igreja, seja uma bênção para a glória de Deus, tá certo? Que o Espírito Santo nos ajude e, se Deus nos permitir, nós nos veremos novamente na lição de número 7. Deus abençoe e até a próxima em nome do Senhor Jesus.